jogo foi produzido a partir de um gerador de caça-palavras, tendo por base uma narrativa sobre o nascimento da cidade de Itu, relatada a seguir. No caso da cidade de Itu e seus arredores, desde seu início transitou pela história dos bandeirantes. A cidade teve como marco de fundação, no ano de 1610, a construção de uma capela que foi dedicada a Nossa Senhora da Candelária, construída pelos bandeirantes Domingos Fernandes e Cristóvão Diniz. O povo se formou em torno dessa capela, onde foi atribuído o dia 2 de fevereiro como aniversário da cidade. De 1657 a 1750, a vila de Itu foi um pequeno núcleo com menos de 100 casas. Próximo à matriz ficavam as casas de fazendeiros que, durante o período da escravatura, ergueram dois conventos na vila, o de São Francisco e o do Carmo. Entre 1750 e 1776 foram se formando ruas em volta, onde atualmente é o centro de Itu. Nessa época, a vila de Itu era uma rota entre o sul do Brasil e as regiões mineradoras de Mato Grosso e Goiás. Alguns anos depois, em 1776, com o crescimento das lavouras de cana-de-açúcar e do algodão, a vila cresceu contando com 180 casas, tendo ainda as mesmas ruas de antes. Quem deu vida à localidade foram os artesãos, como sapateiros, ferreiros, carpinteiros, tecelães, costureiras e as fiandeiras. A partir de 1777, a vila de Itu cresceu devido aos negócios de exportação de açúcar para a Europa. O número de engenhos de cana e de escravos vindo da África se multiplicou. Em 1811 foi criada a comarca de Itu e em 5 de fevereiro de 1842 foi elevada a cidade. Nesta época já possuía em torno de 800 casas. E a partir de 1850 e durante longo tempo, Itu foi considerada a cidade mais rica da província de São Paulo. Em 1860 ocorreu uma grande crise no mercado internacional do açúcar. O plantio da cana entrou em decadência, o que causou um conflito entre os políticos e os fazendeiros ituanos e também o governo imperial. Cresceu então em Itu o movimento republicano que resultou, em 1873, na realização da primeira convenção republicana do país, início da propaganda republicana com a criação do Partido Republicano Paulista. Por isso mesmo, Itu é chamado de o berço da República. Após isso ocorrido, o açúcar foi gradativamente substituído pelo café. Com o aumento da produção, os fazendeiros procuraram na Europa a vinda de imigrantes para substituir a mão de obra escrava. Com a ajuda do governo republicano, proclamado em 1879, vieram para Itu milhares de imigrantes, a maioria italianos. A cidade possuía nesta época cerca de 1.800 casas. A base da economia da cidade até 1935 foi o café e a partir de então, a 1950, a cidade não cresceu além da área que ocupava e se instalaram ali novas indústrias, especialmente as de cerâmica. Berço da República, como é conhecida, a cidade de Itu tem em seu acervo histórico o convento de Nossa Senhora do Carmo, a igreja matriz de Nossa Senhora da Candelária e o Museu Republicano Convenção de Itu, que dispõe de acervo relativo à propaganda republicana, aos republicanos históricos e à memória política de Itu. A Casa Imperial, que se localiza à Praça Dom Pedro I em 1884, hospedou a Princesa Isabel e seu marido, mas não é aberta à visitação. O professor apresentará um caça-palavras nos computadores do laboratório de informática e cada aluno estará em um computador. O professor faz as perguntas e o primeiro que encontrar a resposta deve assinalar em sua tela e dizer a resposta em voz alta. Em seguida, desta forma, receberá 10 pontos. Todos terão a oportunidade de encontrar a resposta. Em seguida, o professor faz a próxima pergunta, e ocorre o mesmo, até que todas as perguntas sejam feitas. O máximo de pontos do jogo são 100 pontos, e o aluno que fizer mais pontos ganha a partida, com os alunos posicionados em seus respectivos computadores. O professor inicia a narrativa acima sobre o nascimento da cidade de Itu, apresentando na lousa digital fotos da mesma, desde seus primórdios até os dias atuais. Após a narrativa, será explicado aos alunos as regras do jogo, de forma que compreendam que é necessário estar atento aos comandos do professor. Com a explicação, todos entrarão no link www.educolorir.com/wordsearch/nascimento_de_Itu para que seja iniciada a partida.